Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. É exatamente esta a frase. Uma das frases que essa escritora chamada Lisa Beverly vai falar nesse livro, O Despertar da Leoa, e eu quero fazer uma análise sobre o veneno feminista, o veneno progressista que está... ele não está só adentrando, ele está arrombando as portas, ele está pulando, ele está sendo jogado para dentro das igrejas protestantes, já entrou nas igrejas católicas. E se você não tem discernimento, se você sair lendo qualquer coisa, se você não tem um plano de leitura e você não entende qual é a filosofia que está por trás dos escritos de cada uma das pessoas que você lê, você corre o risco de estar sendo envenenado e espiritualmente você vai morrer. Então eu quero tratar deste livro hoje, O Despertar da Leoa. Eu não conheço essa escritora, eu cheguei ao conhecimento deste livro porque eu faço parte de um grupo de WhatsApp que compartilha vídeos e informações, conteúdo, e postaram lá também este livro. Aliás, é um grupo de WhatsApp que compartilha também livros. Bom, e... eu, por acaso, comecei a ler o livro, ele tem mais ou menos, sei lá, 150 páginas. Tem algumas coisas que são edificantes, mas você vai ver que por trás do pensamento dessa escritora há mesmo uma mente revolucionária. E um filósofo uma vez disse que a sociedade ela é movida pela ideia dos filósofos que já morreram. Então, mais ou menos o que acontece neste livro aqui, há muito entulho progressista. E vamos lá, vamos fazer essa análise, tá bom? Eu me chamo Rafael Viana, sou pastor, e se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser me ajudar também compartilhando, eu te agradeço. Compartilhe nas redes sociais, deixe algum comentário aí que eu vou ler. E para ajudar a gente no engajamento, deixe já a sua curtida, o seu like no vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. É o seguinte... a filosofia neste livro, né, a ideia surge através de uma revelação. E eu não sou contra revelações, eu sou pentecostal, eu acredito ainda na manifestação dos milagres. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito que Deus ainda fala com o homem na terra. E o problema não é ser a revelação, mas é depois a interpretação que ela dá para a revelação. Então ela vai começar... abrindo o livro, dizendo que ela teve essa experiência, que ela viu uma leoa dourada, e ela vai criar todo vai descrever a leoa, e ela vai falar depois sobre os atributos da leoa. Ela vai começar, essa autora ela vai começar a pesquisar sobre a vida da leoa, como ela protege, como ela cuida do macho, e ela vai trazer isso. Até aí tudo bem, é um conceito legal. Ela vai combater uma ideia feminista da divindade feminina, porque algumas feministas que fazem parte da teologia da libertação, que é a politização da religião, é isso, a teologia da libertação, ela faz com que o cristianismo se torne uma ferramenta em lutas sociais, em militância política. Então, algumas feministas começaram a pegar as ilustrações que Deus dá na Bíblia Sagrada. Tem uma passagem que Jesus, por exemplo, diz para Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das tuas asas, das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintainhos. E então elas vão pegar essas passagens onde existem essas figuras de linguagem, essas metáforas, e vão dizer o seguinte, tá vendo? Deus ele pode ser mulher. Então essa autora ela vai criticar isso. Por outro lado,
percebendo ou não, com má intenção ou não, não sei, ela vai defender outras coisas que fazem parte do pensamento feminista e da mente revolucionária. Então, ela vai estudar sobre a leoa, ela vai ver os atributos da leoa e eu vou pular direto para a página 33, 34, porque ela vai dizer o seguinte: depois dela fazer todo esse enfeite da leoa sobre caça e cuidado da família e tal, tudo mais, na página 34, vamos ver aqui, ela vai dizer o seguinte, ó. Ela vai dizer que ela estava assistindo um documentário de uns leões e tal, e aí algum biólogo pega uma espingarda, atira um sedativo no leão, e aí ela tem aquele insight, né? Nossa, às vezes isso acontece com o cristão. Nós recebemos um dardo do inimigo e ficamos sedados. Então nós ficamos deitados, imóveis, e o que acontece quando a gente fica sedado, imóvel? E aí olha o que ela vai dizer, o que acontece, ó. O que acontece quando os cristãos ficam sedados? Eles ficam sentados acreditando em coisas como, dois pontos. Que coisas que os cristãos ficam acreditando? O mundo está descendo pelo ralo. Espero que o arrebatamento aconteça logo para podermos todos escapar. Uai, o que está acontecendo aqui? Não é para o cristão então esperar o arrebatamento? Então aqui ela começa a introduzir essa visão como se fosse uma ativista política. Eu não posso ficar sentada vendo as coisas no mundo acontecer e de mal a pior. A gente tem que agir como igreja. Eu não posso ficar sentado esperando o arrebatamento acontecer. Então a visão dela, ela já introduz isso numa como se fosse uma ativista religiosa, tá? Com uma mentalidade bem progressista. E aí ela vai incluir no mesmo cesto a pessoa que espera o arrebatamento com a pessoa que está em dúvida se assiste filmes pornográficos com o seu marido, a sua esposa, para aquecer o casamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela vai colocar tudo como se fosse ruim dentro do mesmo cesto. Olha o que ela diz aqui no verso abaixo desse que eu li. A pessoa lembra do verso anterior. A pessoa fica sentado quando a pessoa está sedada pelo inimigo. Então ela fica sentada pensando em coisas como: por que eu e o meu marido não podemos assistir vídeos de outros casais fazendo sexo? Aí ela vai falar outra coisa. As pessoas ficam sentadas pensando em como tudo é muito assustador. Vou tapar os olhos, bocejando. E agora que os meus olhos estão fechados, eu acho que vou tirar uma soneca. Esqueço que o mundo está um caos. Então é mais uma vez aquela ideia ativista de chamar as pessoas para ir para uma guerra, né? Para combater alguma coisa, mas na esfera terrena, na esfera horizontal. Não é uma luta na vertical, né? Uma luta espiritual. Não, é uma luta terrena, de ativismo político, de defesa das baleias, de ir contra a fome na África. Repare, eu não sou contra a defesa das baleias, nem contra a ajuda ao continente africano. Não tem a ver com isso. É que pensar em cristianismo nessa esfera e numa visão como se você é uma ativista política, que você vai conseguir resolver os problemas do mundo com as suas mãos, com as suas atitudes, isso é parte de uma mentalidade revolucionária. Essa é que está a questão. E essa mentalidade revolucionária, ela é destrutiva, tá? Ela faz a pessoa achar que ela é capaz de mudar o mundo, é como ela está colocando aqui. E não é isso. Então, vamos olhar aqui mais algumas
mais algumas coisas. Vou falar aqui a primeira frase que eu vi, que eu falei para vocês no começo do vídeo. O título deste capítulo é Deus não a salvou para domá-la. Deus não a salvou para domá-la. Aí ela vai falar aquela parte. Presta atenção. Olha o que ela vai dizer aqui. Vou deixar maior para você ver. Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Bom, não há nada de errado em cozinhar. Mas se isso é tudo que fazemos, Deus não nos usará para mudar a história. Ela quer mudar a história, e é história com H maiúsculo, é a história mundial. Como se existisse uma conexão de história, de uma única história universal. Agora que eu quero desmembrar essa frase, ó. Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Aí ela diz, não há nada de errado em cozinhar. Mas ela esquece o se comportando bem. O que ela deveria dizer? Não há nada de errado em cozinhar e se comportar bem, mas não. Mas para ela se comportar bem é um problema. Você vê aí nesses movimentos progressistas, né, do Black Lives Matter, ou dos antifas, que os caras chegam quebrando tudo, arrebentando tudo, tocando fogo em policial, como teve um vídeo aí rolando na internet lá no México, que um cara desses movimentos aí, lunáticos, ateia fogo num policial, e isso é uma manifestação de democracia, né? Isso é uma manifestação de democracia. Então, se comportar bem não é bem-vindo quando você é um ativista político. Porque geralmente esses ativistas políticos são progressistas, não são conservadores. E se comportar bem não é o forte deles. Então, olha que interessante. Então, ela vai dizer o seguinte: Deus não quer um monte de filhas que passam os dias cozinhando. E aí eu te pergunto, isso é uma luta das trevas, tá? É uma luta do diabo contra a igreja. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você sabe o que isso significa? Outro dia eu estava assistindo um filme de guerra e a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que significa as portas do inferno? Outro dia eu estava assistindo um filme de guerra e eu via que quem estava nas portas do reino é as portas que estão sendo atacadas. Num filme de guerra, quem está por trás do muro com as suas portas ali resistindo a um ataque é quem está sendo atacado. Em outras palavras, quando diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a da igreja, é que a igreja que está atacando o inferno. É a igreja que está sitiando o inferno. É a igreja que está às portas do inferno atacando, e as portas do inferno não vão prevalecer. A gente vai invadir. É isso que significa. Então a gente não pode estar nessa situação de ser atacado, de estar acuado. Não, a igreja tem que estar atacando mesmo. Então, olha que interessante. Que história é essa? A mulher, então, ela não pode cozinhar, cuidar do marido. E toda aquela história anterior que ela diz que a leoa cuida bem do leão. Tá vendo que o pensamento dessa mulher é contraditório. Isso não é só um erro de lógica. Isso é um erro bem grosseiro de mentalidade. E aí, Deus não nos usará para mudar a história. Quer dizer, se você for uma boa mulher, uma boa esposa, que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos,
que cuida do seu esposo, que se dedica ao lar, que não há serviço mais honrado do que esse. Porque a mulher que faz assim como a Bíblia instrui, ela é o alicerce da sua casa. É ela que conduz ali para que haja uma harmonia. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas o pensamento diabólico progressista é contra isso. É por isso que eu tô te falando, meu irmão, minha irmã. Não leia qualquer porcaria. Isso aqui é um lixo. Isso é um lixo envenenado. Bom, olha aqui, olha, eu vou fazer uma pergunta. Ainda neste assunto, Deus não nos usará para mudar a história. A minha pergunta é: Deus te chamou para mudar a história com H maiúscula, a história universal? Você não é capaz, eu não sou capaz, nem de mudar a nossa própria história. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Nós não somos capazes de mudar a nossa própria história, meu Deus do céu. Agora essa mulher, ela vem me falar que se a mulher ficar cozinhando pro seu marido, doméstica, né? Ou seja, a mulher que cuida da sua casa, se ela ficar cuidando da casa, ela não vai ser usada para mudar a história. Olha as conversas de doido. Olha agora. Ó para você ver como isso é essa mentalidade revolucionária, ela deixa a pessoa num grau é, de não fica muito bem das ideias. Eu tô aqui tentando ser ponderado nas minhas palavras, mas eu vou falar a verdade, ela fica meio maluca mesmo. Vou te mostrar, vou te provar alguma coisa. A mulher que quer mudar a história. A mulher que quer mudar a história, que é ela, no caso, ela diz, vou te mostrar um outro episódio aqui do livro. Confundida com uma durona. Confundida com uma durona. O que vai acontecer nesse capítulo aqui, ó? A escritora, ela foi para um congresso e aí ela, após a palestra dela, ela é confundida com a Sarah Connor. A Sarah Connor, se você não assistiu o Exterminador do Futuro, né, com o Arnold Schwarzenegger, gostou da interpretação aqui aliás, gostou da pronúncia? Arnold Schwarzenegger. A Sarah Connor, ela vai interpretar a mãe de um menino e ela sabe porque veio um exterminador do futuro para matar ela. E ela vence e tal, e aí depois vira um para tentar matar o seu filho, porque o seu filho vai salvar o mundo no filme. Então a Sarah Connor, sabendo disso, ela se prepara, ela é uma mulher forte. Vai ter uma cena que ia cair um negócio em cima do moleque, acho que é um portão, e ela faz toda uma força, ela levanta um portão de 1 tonelada e salva. Em um determinado momento do filme ela é tida como louca, então ela vai ser internada num hospício. E aí ela com aquele jeito de durona, onde é que ela tá? Ela vira a cama de pé, segura na barra, no pé da cama e fica fazendo barra. Passa os dias fazendo barra, fazendo flexão. E ela é a mulher, tem uma determinada cena que ela rende um segurança, rende os médicos, sai batendo em todo mundo para conseguir fugir do hospício que ela tá internada. E é a mulher que faz tudo, ela é poderosa, ela é capaz de mudar o mundo, ela é capaz de fazer um monte de coisa, ela é fortuna. E aí, a palestrante, ela não conhecia a Sarah Connor, ela nunca tinha assistido o filme do Exterminador do Futuro. Então, quando ela é confundida com a Sarah Connor, a mina, uma mulher chega pra ela e fala assim, ó, você se parece, tá conseguindo ler aqui? Você se parece, deixa eu ver se você tá lendo, tá, aqui, ó, você se parece com a Sarah Connor original, ou seja, a Sarah Connor
da realidade, é você é durona. Aí ela foi procurar quem era a Sarah Connor e tal e tudo mais. E aí, olha o que vai acontecer. Quando ela descobre quem é a Sarah Connor, que ela vê o que a Sarah Connor fez, né, no filme, numa ficção, onde um androide vem do futuro ajudar ela diz assim, ó: Uau! Amo mulheres que sabem usar os períodos de dificuldade para adquirir força. Sarah e eu? Ora, éramos quase irmãs. Olha o que ela diz. Em meio a esse delírio, fiz algo que eu nunca havia feito. A escritora está explicando com a própria boca dela que após ela ser confundida com essa Sarah Connor, ela vai cometer um delírio. O que é isso? Eu vou contar pra você. Ela se matricula numa academia de musculação e ela vai ir lá para encontrar um treinador e ela vai passar em uns testes e aí ela vai começar a ver que ela precisava ganhar músculo e força e ela decide se tornar a Sarah O'Connor. Agora eu te pergunto, imagina essa situação. E isso acontece não é só com essa, não foi só com essa mulher. Isso é algo grave que acontece no nosso meio. Vou te explicar. A pessoa, numa ilusão, ela acha que é aquela mulher, então ela vai treinar numa academia, ganhar músculo, para daí sim ser uma pessoa igual a pessoa do filme. Ela começa a agir como se fosse a personagem de um filme. Tô aqui lendo as minhas anotações. Imediatamente, num ato compulsivo, se matriculou numa academia. Como uma pessoa que conduz sua própria vida tão loucamente quer ser direção para as mulheres da igreja? Eu te pergunto. É por isso que surgem tantos falsos ensinos e teorias vãs nas mensagens cristãs. Seus autores vivem compulsivamente numa mentalidade revolucionária, sem o mínimo de meditação e comparação com a tradição. O que isso significa? Ela recebe uma ideia nova e ela vai vomitar isso na igreja como se isso fosse a verdade. Ela não consegue mastigar aquilo, ruminar aquilo, sabe? Ela não consegue mastigar, se alimentar, comparar aquilo com a Bíblia, depois comparar aquilo com a tradição da igreja, comparar aquilo com a igreja primitiva, sabe? Ter aquele imaginário formado. Será que é isso que a igreja precisa? Será que é disso? Aí ora, busca a Deus, jejua. Ela não quer saber. Ela é confundida com a Sarah Connor. No dia seguinte, num delírio que ela mesma assume, ela se matricula. E depois ela cria uma lista de regra para a igreja e vai dar palestra sobre isso, falando como a mulher tem que ser forte e como as mulheres têm que fazer academia. Aí, daí que ela tira ideias dessa. Você não pode ficar sendo uma doméstica em casa e se comportando bem. Tá entendendo? É uma pessoa que ela é igual uma esponja, ela absorve tudo que vem para ela. E depois ela vomita isso na igreja, sem nenhum filtro, sem nenhuma meditação, tá? E é uma pessoa que você vê, eu li o livro aqui. Ela diz que ela foi fazer palestra não sei na onde, em Singapura, e não sei em outro país, e viajou para não sei quantos países, escreveu não sei quantos livros. E você vai ver, tem uma coisinha ou outra ali que é aplicável e na frente ela já distorce tudo, ela mesma se contradiz, vomita todo esse lixo para a igreja. Como é que você vai ler um livro desse, meu irmão, minha irmã? Como é que você vai deixar a sua esposa se guiar por um livro desse? Eu tô pensando aqui no canal em fazer algumas indicações de livros para a igreja voltar a se aproximar da ortodoxia, voltar a
a se aproximar da igreja primitiva. Os escritores atuais, a maioria deles, eles são movidos pela indústria, pela indústria editorial. Tem que escrever, tem que produzir, e aí fica com essas sugestões, cagando regras. Desculpa o português, mas é a verdade. Ficar cagando regra para a igreja sem meditar, isso é uma baixaria, isso é uma pouca vergonha. E Jesus diz o seguinte, que toda palavra ociosa que foi dita, o homem vai ter que prestar conta. Tá? Isso aqui é atitude de falso profeta. Vigarice ou falta de conhecimento? Eu me pergunto. Não sei, talvez os dois. Olha um erro bíblico que ela coloca no livro. Página 71, vamos lá, página 71. Eu tenho que falar isso com você sem filtro. Eu não posso usar filtro. Por quê? Para abrir seu olho. Não é que eu não tô sendo radical. Isso aqui é o zelo pela igreja, tá? Eu não posso falar com tamanha polidez em meio a tudo isso. Os apóstolos não falaram, João Batista não falou. Por que eu vou ter que ficar usando de polidez para falar? Se a pessoa tá de vigarice, se a pessoa tá de sacanagem, tá vomitando aí, tá vomitando besteira pra igreja, por que eu vou ser educado? Eu não tenho compromisso nenhum de ser educado com esses caras. Tenho compromisso de ser educado com quem? Com um ateu que não conhece, que é descrente, que não tá no meio cristão e que faz as suas perguntas ou desafia um religioso ou não entende, xinga. Com essa pessoa eu tenho que usar de misericórdia e ser educado, porque ele não tá lá. Agora a pessoa tá no meio, tá palestrando pra igreja, tá usando o nome de Deus. E aí vem vomitar entulho, toda sorte de podridão, toda sorte de veneno, sem nenhuma meditação, e ainda quer que eu seja educado? Não dá, assim não dá. Olha só esse texto, quero que você leia comigo. Aqui ela tá falando... Ela tá falando sobre a liderança feminina, como deve ser. Eu não vou entrar aqui no assunto se a igreja pode ter ou não uma líder feminina, tá? Não vou entrar nesse assunto porque esse é um debate que não tem fim. Depois do século IV, a igreja, que era católica, mas virou a igreja oficial do império, eliminou toda a possibilidade de liderança feminina. Antes disso, parece dar a entender que a mulher tinha um papel também de liderança na igreja, apesar de não ter sido escolhida uma mulher entre os 12 apóstolos. Mas nós vemos que tinha diaconisa, nós vemos que tinha irmãs que eram missionárias ou estavam ali no cargo de liderança junto com os seus esposos. As profetisas, irmãs que eram profetisas, inclusive nos livros dos mártires tem as mulheres que se tornaram mártires, que estavam em evidência. Então, antes do século IV, antes da igreja cristã católica se tornar oficial do Império Romano, a religião oficial, há evidências disso. Depois que se torna, depois de Constantino, aí que começou a distorcer um pouco as coisas e a imitar os gentios. Então eu não vou entrar nesse assunto, se mulher, se liderança pode ser ou não. Parece que sim, às vezes parece que não. Então ainda não tenho uma opinião muito certa sobre isso. Não vou falar nada. Mas aí o que ela faz? Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Olha o versículo. 1 Timóteo, grava bem. 3, 11 e 13. A Bíblia é a mensagem. Eu não conheço essa versão, tá? Deve ser uma versão moderna aí, uma tradução mais corrida. Diz assim: nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações. Mulher deve ser sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus.
Aqui está falando sobre as mulheres, né? Versículo 3, versículo do 11 ao 13 de 1 Timóteo. Eu vou abrir aqui uma Bíblia em 1 Timóteo para você ler. Ela está usando esse versículo para dizer que Deus falou a mesma coisa. Paulo está falando da liderança masculina. Vou dar um zoom aqui na tela para você ver. Verso 11. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O verso 12 já diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem suas próprias casas, porque os que servirem bem como diácono, está falando do diácono, já não está falando da esposa, ou da mulher aqui, né, no caso. Porque o diácono que servir bem como diácono adquirirão para si uma boa reputação e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Verso 11 ao 13 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. No livro, ela vai excluir o diácono e dizer que é apenas para liderança feminina isso. Então quer dizer, aquele que tirar ou pôr qualquer palavra deste livro estará no réu, né? Como réu no julgamento. Então, quer dizer, ela já está mudando aí a versão da Bíblia, excluiu o diácono para colocar que esses 3 versículos falam apenas para as mulheres. Pô, o vídeo tá ficando muito longo, mas eu vou ter que continuar aqui rapidinho, tá bom, minha gente? Me ajudem aí, fica comigo. Se você gostar, se inscreva no canal, tá bom? Acelera o vídeo, coloca aí no 1.5 de velocidade para você ouvir tudo e me dá essa força. Isso é importante para você saber lutar contra, se isso acontecer na sua igreja. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais outras coisas para falar, mas eu vou falar só mais um ponto que eu já citei, sobre o divino feminino. Na página 73, vou colocar aqui, ela vai dizer o seguinte. Página 73. Ela vai dizer que comprou, na Amazon, comprou o livro da direita e o da esquerda que estava ao lado dela. Ela entrou no site da Amazon, viu o livro dela e tinha 2 livros, um de cada lado, livros de feministas. E aí, o que a escritora vai dizer? Que Deus mandou ela comprar os 2 livros. Ouvi Deus sussurrar: compre o livro da direita e o livro da esquerda. Certo? Aí ela vai começar a ler os livros que ela comprou das mulheres. Ó. E aí ela vai ver que as mulheres se desviaram. Presta atenção, olha aqui pra mim. Vai dizer que as mulheres desviaram, começaram a acreditar nessa divindade feminina, começaram a ser feministas, saíram da igreja, começaram a ser feministas e tudo mais. Aí, o que acontece? Aí ela vai fazer o quê, ó? Será que a pergunta delas eram tão afiadas que desafiaram o modo como as coisas funcionam? Por que será que elas saíram da igreja? Será que elas fizeram perguntas afiadas e as pessoas, os religiosos eram intolerantes então? É isso que ela está insinuando. Será que a inteligência delas era tão brilhante que elas intimidaram os líderes da igreja? Meu Deus do céu, você está lendo isso aqui comigo? Isso é um absurdo. Quer dizer, as mulheres são feministas, negam a Deus, diz que Deus é uma mulher. E por que será que elas saíram da igreja? Ela está defendendo ainda essas hereges. Será que a inteligência delas era tão brilhante assim que aí os líderes machistas ficaram intimidados e empurraram elas para fora da igreja? É isso que ela está dizendo, porque é isso que ela quer que você, mulher,
comece a enxergar por este ponto de vista e se torne contaminada pela mente revolucionária. Isso é veneno. Ela já não quer que você seja uma mulher que cuida da sua família, que cozinhe. Ela já não quer que você seja uma mulher comportada. Agora ela quer que você questione a tradição da igreja e que você é tão brilhante que pode até intimidar aí os líderes da igreja. Ó, será que as vozes dessas mulheres foram silenciadas na igreja por causa de uma definição exagerada de submissão ou de uma representação diminuída de redenção? Sabe o que ela está querendo dizer aqui? Será que a igreja era machista? Será que a interpretação da Bíblia era machista demais? Exatamente isso, uma definição exagerada de submissão. É isso que ela está querendo dizer. Será que a igreja é muito machista, a interpretação? Uma definição exagerada de submissão? É exatamente isso. A escritora chega à conclusão de que as autoras dos livros foram expulsas da igreja pelo suposto machismo. Eram duas escritoras blasfemando contra Deus. Elisa Beverly especula o quanto estas mulheres são perfeitas e sem erro e optaram por cultuar um Deus feminino por não terem espaço dentro de um ambiente machista como a igreja, só porque elas eram mulheres. Eram duas mulheres poderosas e influentes que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Eu quero ler isso com você. Quer ver? Aqui. Olha o que ela vai dizer dessas feministas que se disseram ser da igreja. Eu acho que elas nunca nem tiveram na igreja. Eram duas mulheres poderosas e influentes que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Você entendeu o que está acontecendo? Ela disse que foi comprar um livro ela foi ver o livro dela que estava sendo vendido na Amazon, e aí ela viu 2 livros, um de cada lado. E aí Deus sussurrou no ouvido dela que era para comprar os 2 livros. E aí ela leu. E aí ela viu que eram mulheres que adoravam um Deus feminino e que essas mulheres eram poderosas e influentes e foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Não foi isso não, Lisa Beverly, não foi isso que aconteceu. Essas mulheres, assim como você, são portadoras de uma mente revolucionária, têm uma língua venenosa, querem contaminar as mulheres cristãs, querem que elas se tornem rebeldes como vocês, que renunciem à fé em Cristo e percam a salvação para trazer um caos, porque você é uma ativista política progressista. O seu interesse é que que os cristãos, que as mulheres se tornem feministas, militantes de pautas esquerdistas. É exatamente isso que eu vejo neste livro. Conselho para vocês, meninas, mulheres, pastoras, missionárias, obreiras, mulheres de pastor, quem é você? Você é uma mulher, pronto. Um conselho, não comam do alimento envenenado e diabólico das feministas. Instrumentos de Satanás são elas. Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou importante este alerta, desculpa aí, são 40 minutos aqui de vídeo, tentei ser o mais breve possível, mas é um assunto, é um vídeo, é um livro longo, não deu para resumir, isso foi o resumo do resumo que eu consegui fazer, mas me ajuda aí, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe, Deus te abençoe, ajude esta mensagem a alcançar as mulheres, tá? Que estão palestrando, as mulheres que estão servindo a Deus para que elas não sejam envenenadas. Por favor, em nome de Jesus, me ajude. Deus te abençoe.